Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre metas grandes e como eu particularmente faço para conseguir chegar no final de cada meta. Quer saber? Assiste aí! A gente não vive sem metas, né? A gente não consegue ir pra frente sem um objetivo grande, legal, que a gente queira alcançar. Sem isso não tem felicidade, né? Porque o que adianta a gente viver um dia após o outro sem objetivo nenhum? Então a gente tem vários objetivos. Hoje eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que eu tento alcançar os meus objetivos particulares. Então vamos começar. Como vocês já sabem, eu utilizo o Planner como ferramenta. E já pesquisei vários tipos de métodos de organização, de conseguir resultado, e daí eu junto tudo numa mesclagem só e utilizo dessa forma que eu vou contar pra vocês. Então, a primeira coisa é você ter em mãos um planner, pode ser uma folha de caderno, pode ser uma agenda, pode ser do jeito que você quiser. Mas eu vou explicar pra você como eu faço em um planner, ok? Então, esse planner específico não tem a folhinha que eu gosto de usar, tá? Mas é o que eu tenho aqui na mão sem estar preenchido nem nada. Então, vamos lá. Esse daqui é uma área para você colocar datas importantes. Então, aqui a gente tem todos os meses do ano. A folhinha que eu gosto muito é uma folhinha da Recollection, que é um insert anual e ele vem com todos os meses do ano. Na frente ele é 6 meses e atrás os outros 6 meses. E é uma folha que ela abre 3 vezes. Se vocês olharem nos reviews de planner, vocês vão achar para vocês terem uma base do que eu tô falando. E aí, nesse insert anual, ele contém o mês, né, a coluna do mês, e cada linha é um dia do mês. Então você pode planejar o seu ano inteiro, já logo no começo do ano. Aí você me fala assim, nossa, mas eu já vou planejar o meu ano inteiro, já fiquei cansada só de pensar nisso. Imagina que eu vou pensar em atividade para dezembro. Não é bem exatamente isso, né? Porque quando a gente fala de planejar o meu ano inteiro, aí você já logo pensa: ah, mas eu vou planejar que dia que eu vou pagar minhas contas, que dia que eu vou fazer minha faxina, que é mais ou menos o que a gente trata no planejamento semanal. São coisas diárias que a gente faz sempre, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando sobre alcançar uma meta importante. Então a gente tem que pensar aqui numa meta importante. Eu quero emagrecer 10 quilos. Você não vai conseguir fazer isso de um dia pro outro, em uma semana, em 2 meses, se você quiser fazer do jeito certo. Em 2 meses você não vai perder 10 quilos assim em um piscar de olhos, a não ser que você foque somente nisso e você não tem que trabalhar, você não tem que estudar, você não tenha filho, não tenha casa. Aí você vai focar em fazer exercício, vai focar em fazer dieta e em 2 meses você consegue. Mas fora isso, se a gente tem uma vida corrida como a de todo mundo hoje, emagrecer 10 quilos, por exemplo, em 2 meses é uma coisa assim bem difícil. Então a gente colocaria uma meta aí, vai de 1 ano. Então em dezembro, a gente tá em fevereiro agora, em dezembro eu quero ter perdido 10 quilos. Então eu vou levar isso como a nossa meta exemplo aqui, tá? Mas isso daí pode ser no trabalho, pode ser comprar uma casa, realizar uma viagem que exige um custo maior, um planejamento maior. Então isso pode ser várias coisas, mas coisas que você não consegue fazer de um dia para o outro. Porque existem as metas de longo prazo, existem as metas de curto prazo, e a gente está falando de longo prazo. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu iria fazer era pegar o meu insert anual e já ia colocar lá em dezembro. Perder 10 quilos. Tá bom. Esse daqui é o nosso objetivo. Como a gente vai fazer isso? Então vamos pensar. A gente pode perder quilos fazendo um regime. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo ser fiel ao meu regime. Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer aos poucos, talvez? Ou eu vou numa nutricionista? Então vamos colocar que a gente vai numa nutricionista. Isso também não é de um dia pro outro. Então a gente tá em fevereiro.
Então em fevereiro eu vou colocar, se eu tivesse os dias, tá? Aí eu poderia já ir listando exatamente os dias que eu vou fazer isso daí. Como eu não tenho os dias, eu vou colocar só o objetivo do mês. Então aqui em fevereiro eu já colocaria pesquisar sobre nutricionista. Então eu vou pegar indicações com os meus amigos, com os meus colegas de nutricionistas, vou pegar o telefone e vou marcar uma consulta. Normalmente a nutricionista pede no mínimo uma semana para elaborar um regime legal para você, com as suas medidas certinho, tudo calculado, beleza. Então isso também não vai ficar pronto no mesmo dia, não vai ser, nada é de um dia para o outro, certo? Então eu vou pegar fevereiro só para fazer isso daí. Então eu vou contar que em fevereiro eu já decidi qual é a minha nutricionista e qual é o regime que eu vou começar a fazer. Normalmente, quando se passa numa nutricionista, de 15 a 30 dias você tem que ter um retorno para ela mudar o seu regime, para fazer todas as adaptações que é necessário. Então, eu vou contar que fevereiro, nutricionista. Fevereiro, março. Em março, eu vou colocar que eu vou precisar fazer um check-up médico. Então, eu já vou pegar indicações com a minha nutricionista de que tipos de exame que eu vou fazer e eu vou passar num clínico geral para pedir esses exames. Eu posso fazer tudo isso em fevereiro? Posso adiantar tudo para fevereiro. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que descansar, a gente tem que dormir, porque a saúde, principalmente a nossa meta aqui que está sendo saúde, a gente tem que estar saudável em todos os sentidos. Se uma coisa descamba, as outras você não vai conseguir também. Então você tem que estar bem clara e objetiva de tudo que você quer fazer. Então a gente vai colocar as coisas espaçadas para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. O que a gente está fazendo aqui? A gente está transformando uma meta enorme em várias mini metas que vão ser bem mais fáceis de ser cumpridas, e a cada coisa que a gente cumprir, a gente vai ficar feliz. E a cada vez que a gente fica feliz, a gente tem vontade de fazer mais. Então, por exemplo, o planner, ele só dá certo para quem tem um objetivo. Não, eu vou usar meu planner para me organizar. Eu vou usar o meu planner para chegar em tal meta. Eu vou usar meu planner como terapêutico. Eu quero desenhar, eu quero terapia. Então eu tenho um objetivo. Cada vez que eu cumpro esse objetivo, eu fico mais feliz e eu vou querer usar mais o meu planner. Talvez, no meu caso, por exemplo, a agenda não funcionava por quê? Porque eu não tinha objetivo nenhum. Era anotar meus compromissos e fazer eles no dia certo. Dava certo? Não, acabava jogando fora a agenda em branco. Então a gente está transformando as metas grandes em metas pequenas. Então em março, voltando ao nosso objetivo, a gente vai marcar clínico geral e a gente vai pedir um check-up completo. Talvez a gente vai marcar um cardiologista também. Por quê? Porque se a gente pretende fazer uma academia, a gente precisa ter um atestado médico. Então a gente vai pegar março para cumprir as partes médicas. Mas lembrando que em fevereiro a gente já realizou tudo sobre nutricionista e a gente já começou a fazer o nosso regime. Então, além de tudo, março a gente vai ter que fazer compras novas, né? Porque no regime provavelmente vai pedir mais legumes, vai pedir mais coisas. Então, a gente vai ter que fazer mais vezes compras. São várias outras coisas que vão acumulando no seu dia a dia, mas isso é feito no seu planejamento mensal, tá bom? Mas a gente vai acumulando essas coisas gradativamente. Então, fevereiro e março já foi, a gente já pulou a etapa do nutricionista, a gente já tá começando a perder peso e a gente tá matando a lista dos médicos. Então, em abril, a gente vai decidir qual é o esporte que a gente vai focar, certo? Uma academia, pode até ser também com um instrutor para te falar os exercícios, tal, bem legal. Então, a gente já vai estar com o nosso atestado médico na mão, a gente vai pegar abril pra gente pesquisar os locais onde a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma caminhada num parque, por exemplo, você vai pesquisar qual parque que é legal. Quando chove, esse parque fica alagado de água, fica com lama, você vai conseguir correr, você vai conseguir fazer caminhada lá? Porque você tem que ter alternativas para a época ruim, certo?
E em abril a gente já vai ter emagrecido um pouco, porque a gente já vai ter começado a nutricionista, você já vai ter passado no médico, saber que está saudável, e aí a gente começa a fazer os exercícios. Qual seria a próxima etapa? Essa agora vai ser manter todas que a gente já fez, tá? E aí a gente vai começar a colocar metas de quilos, certo? São 10 quilos que a gente quer perder. Em maio, o meu objetivo é ter perdido no mínimo 4 quilos. Depois, como que eu vou dividir esses 6 quilos que sobraram? A gente tem 7 meses para perder 6 quilos. Então, isso significa que a gente tem que perder pelo menos 1 quilo por mês, certo? Então, a gente vai anotar no nosso planner que a gente tem que perder 1 quilo por mês. Então, presta atenção, a sua meta de perder 10 quilos se tornou uma meta de perder 1 quilo por mês. Não ficou muito mais fácil? Você fala assim, nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso perder 10 quilos. E aí você já fica arrasada, porque como que você vai fazer um regime que você vai perder 10 quilos logo de cara, assim? E aí você perde um, você fala assim, meu, ainda faltam 9 quilos. Não, mas se você utilizar o planner ou até mesmo um caderno para você escrever essas metas, você vai estar diminuindo esses 10 quilos em 1 quilo por mês. Tudo bem, nos primeiros meses são 4 quilos, mas entre aspas são fevereiro, março, abril, maio. Então é 1 quilo por mês, certo? E ainda vai sobrar um benzinho aí para você ficar de resguardo. Então você transformou uma meta muito grande em uma meta pequena. E aí o que você faz? Você vai lá para o seu mensal e aí toda segunda-feira, por exemplo, eu vou passar nesses locais para comprar legumes e frutas frescas. Eu vou em tal lugar que eu sei que vende toda quarta-feira para comprar frutas secas. Que dia que eu vou fazer exercício? No mínimo 2 vezes por semana, certo? Então vamos colocar 3. A gente coloca de segunda, quarta e sexta. Eu já posso fazer uma programação que eu vou na academia, por exemplo, vamos supor que a gente escolheu a academia. Então de segunda a gente vai pra academia, na volta eu já passo na feira e aí eu vou pra casa já fazer o meu almoço. Foi a minha manhã. Então a gente já sabe que no nosso planejamento a gente tem que deixar isso daí. Ah, eu sou uma pessoa que trabalha, eu saio 7 horas pra ir trabalhar. Tá, você tá com uma meta, sempre vai ter coisa ruim pra você fazer. Não adianta, porque não vai ser fácil. Se for fácil, é porque sua meta não tá razoável não. Tá muito fácil. Metas são feitas para serem difíceis. E elas vão ficar mais difíceis conforme for passando. Lembra aquele ditado de vó que fala assim que se tá ruim é porque ainda não acabou. Então, quando você começa, tá indo tudo bem, tá indo muito legal, e aí de repente do nada fica muito ruim. Acontece 1 milhão de coisas, aparece, por exemplo, nesse caso a gente tá fazendo regime, aparece casamento pra gente ir, aparece festa de aniversário, é nosso aniversário, acontece um monte de coisa onde vai ter um monte de guloseimas e você não vai poder comer. Aí a gente vai transformar metas em menores ainda. Eu vou no aniversário. Eu sei que eu amo beijinho. O meu problema não é nem brigadeiro, o meu problema é beijinho. Eu amo beijinho. Eu não vou conseguir passar pelo bolo e depois não comer o beijinho. Eu até passo o bolo, não ligo muito pra bolo, mas o beijinho eu sei que vai me pegar na hora. O que eu faço? Não vou comer beijinho. Não faz isso. Eu vou comer 2 beijinhos. Por quê? Você vai na festa e provavelmente você não vai, assim, na primeira festa você pode até cumprir, na segunda você vai cumprir, só que depois você vai estar numa gana de comer doce, que se você for uma pessoa igual eu que precisa de doce, né? Você vai estar numa gana de comer doce que você vai falar assim, quer saber? Hoje é dia do lixo. Quem já fez regime com nutricionista sabe que existe o dia do lixo. Hoje é dia do lixo, eu vou enfiar o pé na jaca. E aí o que acontece? Em vez de 2 beijinhos, você come 5. E aí você saiu do seu regime. Mas se você vai desde a primeira festa e você fala, não, eu vou comer 2 beijinhos, eu vou me permitir isso. E aí você come 2 beijinhos e vai ficar saciada. E você sabe que na próxima festa você vai poder comer 2 beijinhos. E aí você já não fica frustrada no meio do caminho. O nosso problema são as frustrações, a gente precisa tirar isso. E isso, se planejando, a gente tira assim 80% dessas frustrações e tem maior chance
de dar certo a nossa meta. Então você transformou a sua meta de perder 1 quilo em a meta de ir 3 vezes por semana na academia. Não precisa ir todo dia. Aí você fala assim, eu preciso ir na academia. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não posso ficar 1h30 na academia, 2 horas, porque o certo seria você fazer 1 hora de aeróbico e 1 hora de aparelho. Mas eu não consigo ficar 2 horas na academia. Beleza, você vai 3 vezes, faz meia hora em um, meia hora em outro, meia hora em outro. Então você transformou o 1 quilo por mês em meia hora de academia. Então você já diminuiu demais a sua meta e a chance de você conseguir é maior ainda. E depois daqui do mensal, como vocês podem ver em um vídeo mais antigo que eu tenho, vocês vão tirar do mensal e passar para semana. E aí vocês vão organizar a sua semana melhor. E você mantendo esses objetivos grandes em menores, cada vez menores, a chance de você cumprir eles vai ser muito maior, a de você não se frustrar vai ser muito maior, de você conseguir o seu objetivo é muito maior. Espero que eu tenha falado alguma coisa que te serviu, que te ajudou em alguma coisa. Espero que você alcance todas as suas metas esse ano e bora planejar. Tchau, gente! Fazer todas as datas para fazer todas as